Eu sou Marcelo Nascimento, esse é o Pesqueira Histórica e hoje é dia de mais um Analisando Imagens. Dessa vez a gente vai analisar uma fotografia do centro de Pesqueira, uma fotografia do Largo da Matriz, que é o espaço que depois se tornaria ou viria a ser chamado de Praça Dom José Lopes. Antes da gente começar, se inscreva no canal para ajudar a fortalecer a divulgação da história pesqueirense, deixe algum comentário que você julgar pertinente e toque naquele sino para você receber as notificações e ficar atualizado das novidades do canal. Então vamos lá. A fotografia a gente não sabe da autoria. E quem me cedeu o material foi José Florencio Neto, a quem eu agradeço. Essa imagem foi publicada no álbum de Pernambuco de 1913, mas a gente sabe que ela é anterior a isso. E por quê? É por causa do que a gente vê ou não vê nesse registro. Então vamos lá. Por exemplo, a gente percebe que a linha de bondes ainda não existia. Ela passava bem ao lado da catedral, ou da Igreja Matriz, na época, a Igreja Matriz de Santa Águeda, pela esquerda de quem olha o templo de frente. E a gente vê que os trilhos não aparecem. Essa linha deve ter sido construída em 1910, porque em maio de 1911 ela foi inaugurada. Então é razoável que as obras tenham acontecido em 1910, talvez no fim do ano, alguma coisa assim. Já que em 1911, em maio, já estava tudo pronto, né? Pode ter sido, claro, em 1911, a gente está falando aproximadamente. A gente percebe também que não há posteação de iluminação elétrica. Mas é óbvio, porque a posteação de Pesqueira ela só foi feita, ou começou a funcionar, em dezembro de 1913. Então, de fato, a gente não deveria ver posteação nenhuma mesmo. O cinema ideal ele foi construído em 1914 ou 1915. E a gente vê também que ele não existia quando essa foto foi feita. Ele ficava aqui, nesse espaço aqui na extrema direita da fotografia. Mas o que a gente vê são casas comuns. Talvez casas de comércio, mas não o cinema. Ele é fácil de identificar por conta daquela fachada, né? Ele tem um frontão que é arredondado no topo. Existe o que parece ser um poste aqui. Tem um mastro, dá a impressão que é um poste. Talvez seja um poste de iluminação a querosene, que havia antes da iluminação elétrica em Pesqueira, né? Como na maioria das cidades, né? Antes de haver luz elétrica, havia iluminação nas ruas. Nas cidades mais organizadas, pelo menos, havia iluminação a querosene. E aqui a gente sabe que foi um dia de quarta-feira, porque a gente vê claramente a feira da cidade acontecendo. A gente vê uma carroça aqui, ó, uma carroça de tração animal, toda de madeira. A gente vê algumas barracas e muita movimentação. Um homem aqui com um saco nas costas, aparentemente. Aqui a gente vê o sobrado de Carlos de Brito e aquele sobrado que fica ao lado dele. A foto não é nítida porque já foi digitalizada de um clichê. Então, infelizmente, a resolução é muito baixa, mas dá pra gente identificar muita coisa ainda assim. Lá na frente, a gente tem que ter bastante atenção para identificar a capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens na sua versão original, sem a torre e com o cemitério lateral. A gente percebe dois telhados. O telhado da nave, acima, e um pouco abaixo um telhado mais curto, que cobria o corredor lateral, que funcionava como o cemitério da família Siqueira. O frontão está aqui. Ao lado a gente percebe os sobrados que hoje formam o Palácio do Bispo. Por aqui fica a casa, ou ficava a casa de José Araújo, onde hoje é a Caixa Econômica, a agência da Caixa Econômica. E as casas do lado foram modificadas, né? Depois por aqui foi construído o Banco do Brasil, né? O prédio, na verdade, que hoje é o Banco do Brasil, aquele imóvel. O Cinema Moderno, o primeiro prédio do Cinema Moderno.
O segundo prédio do cinema, o definitivo, ele ficava mais ou menos por aqui, ao lado das casas José Araújo. E a casa de Dona Marieta Pita, a famosa Dona Marieta, está exatamente aqui. E ela mantém praticamente as feições. Ao lado dela havia outra casa muito parecida com ela, mas que foi demolida para abrir a atual rua Frederico Bezerra Maciel. A casa não existe mais e se abriu uma rua no lugar. A gente vê também a escadaria da catedral, que na época não era catedral, na verdade era a igreja matriz de Santa Águeda apenas. A diocese só chegaria mais tarde, né, em 1918. Aqui a gente está falando de 1909 ou 1910, talvez. Ou até antes disso. Era inviável ficar tirando fotografia atualizada sempre que fosse publicar uma matéria ou alguma coisa assim. Então as fotos eram reaproveitadas. Então pode ser até que essa seja antes de 1910, pode ser até de 1905, 6, 7, e ficou durando, né? Ficou sendo reutilizada por anos. Isso acontecia, a gente já percebeu em outros flagrantes. Um sobrado do século XIX que havia aqui por perto da catedral, do outro lado, ele aparece encoberto aqui. Pelo ângulo que a foto foi tirada, ele encobriu muitas construções. E às vezes dá a impressão que não é o mesmo trecho que a gente está falando, mas é só impressão mesmo. O ângulo da foto ele engana muito a visão da gente. Vamos comparar com o aspecto mais moderno para a gente ver como mudou. Vejam só, aquele mesmo trecho. Vejam aqui a escadaria da catedral. A casa da Dona Marieta está aqui, vamos comparar. Veja aqui a casa da Dona Marieta. A rua aberta ao lado. Ficaria aqui. E essa casa aqui, ela deve ser a casa onde morou o coronel André Bezerra do Rego Barros. E depois, né, mais tarde, ficou morando seu Pira Didier, seu Milton Didier. A casa aparentemente é essa aqui. E atualmente ela está assim, é o aspecto que ela tem hoje. Esse aqui. Mas ela já foi assim. A proporção é a mesma ainda. Ela tinha, em alguma época, tinha uma entrada lateral, se a memória não me falha. Mas isso eu não testemunhei. Mas soube, eu acho que tem até a marca da parede. A marca na parede, aliás. Hoje onde tem a loja Isabela, é esse prédio aqui. Aqui é a loja Isabela. E aqui um imóvel menor. A gente vê que a proporção se mantém na maioria desses imóveis. A gente tem aqui na foto o Banco Itaú, que não funciona mais em Pesqueira. Hoje é a loja Magazine Luiza. Vejam que ele é menor mesmo. Um pouco menor. E o sobrado que eu disse que não aparece na fotografia devido ao ângulo, ele ficava logo antes da casa do coronel André Bezerra do Rego Barros, que é hoje onde tem a casa Pantaleão. É por aqui. O sobrado foi demolido. Minha memória de infância, eu não lembro de ter visto esse sobrado de pé. Só vi em fotografia. E eu fiquei sabendo que ele estava em estado muito ruim. Eu acho que talvez tenha sido demolido por segurança. Eu lembro só dos escombros na época. Eu criança, eu lembro de ser uma área fechada e abandonada, com alguns escombros do que tinha sido o sobrado. Hoje é a casa Pantaleão no local. E aí não aparece. Vejam que realmente não aparece
ele estaria mais ou menos aqui, o sobrado, encoberto na foto antiga. As casas José Araújo e o cinema ao lado era aqui. Essa aqui já ela expandida, né, que ela começou menor, depois se expandiu para o lado. O cinema logo em seguida é esse trecho aqui, a casa José Araújo, esse trecho aqui, e o cinema ao lado. E ao lado ainda o Clube dos 50, que foi fundado na década de 30, se a memória também não me falha. E hoje não existe mais, né? Foi completamente modificado também o espaço. Então, gente, é isso. Um vídeo simples, né? Mais um programa simples para a gente analisar uma fotografia muito interessante. Essa fotografia aqui, ela fala muito sobre o passado de Pesqueira. A gente consegue confirmar o funcionamento da feira no mesmo local, né? Na verdade, a feira funciona nesse local desde 1846. E aqui a gente tem uma das amostras da feira funcionando no começo do século XX, por volta de 1909 ou 1910. Lembre de tocar naquele sino para ativar as notificações e até o próximo programa.